Fala pessoal! Você investe em fundos de ações? Já pensou em investir? Fica na dúvida com relação a isso? Olha, eu quero te mostrar 10 motivos que me fazem ficar longe de investimentos em fundos de ações, beleza? Olha, tudo na vida, pessoal, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Nada é 100% bom ou é 100% ruim. Então, eu quero te mostrar um lado que muitas vezes não é dito por aí, beleza? Que você possa avaliar, que você possa fazer a sua análise e investir aí com qualidade, beleza? Pessoal, o primeiro motivo então que me faz ficar longe de investir em fundos de ações é porque esses fundos geralmente investem entre 30 e 200 empresas. É muita coisa, pessoal, muita coisa, tá? O índice Bovespa, para você ter uma ideia, fica muito próximo dessa quantidade de ações, né? Então, praticamente, alguns fundos é praticamente você investir no índice. Então, eu acho muita essa quantidade, até vou fazer um vídeo falando sobre a quantidade ideal de ações, de ativos que você deve ter na sua carteira, tá? Então, esse motivo me faz ficar longe dos fundos imobiliários, beleza? Olha, um segundo motivo é que as taxas cobradas são muito altas, pessoal. A gente tem aí a maioria dos fundos, ditos bons fundos, conhecidos fundos, cobram aí 2% ao ano, ou às vezes até mais, para administrar o seu dinheiro. E isso, pessoal, parece pouco, mas é a Selic que paga hoje no Brasil em 2020. Então, a rentabilidade da Selic é tirada do seu capital para que você tenha a oportunidade de investir com esse pessoal, beleza? Além disso, como se não bastasse, existe também a taxa de performance, que vai fazer tirar aí uma porcentagem boa do que exceder o benchmark que o fundo usa, que muitas das vezes é até o CDI, que é um absurdo na minha visão, tá? O benchmark precisa ser o Ibovespa, né? O benchmark é a referência aí. Então, pessoal, já por esses dois motivos, eu já estaria muito fora desse tipo de investimento, tá? Além disso, né, sem falar aí no imposto de renda, que é obrigatório, né, que você pague, também come cotas, mas né, que você pague esse imposto de renda quando você retira o dinheiro de lá. No caso de ações, você tem algumas estratégias tributárias, né, de impostos, que você pode evitar esse tipo de pagamento, beleza? Por exemplo, se você vender no máximo R$20.000 por mês de ativos, você tem isenção de imposto de renda. Então, isso também faz uma boa diferença. Beleza? Pessoal, então, o terceiro motivo que me faz ficar longe aí desse tipo de investimento em fundos de ações é que esses fundos, pessoal, eles não batem o Ibovespa, tá? Se você pegar o histórico aí a gente pega, não é 1, 2 ou 3 anos, né, pessoal? A gente pega um histórico aí acima de 5 anos e compara com o índice Bovespa. O que acontece? Você vai ver que esses fundos, eles muitas vezes performam um pouco acima do Ibovespa em condições de mercado de alta, só que quando chega a crise, esses fundos costumam despencar e o tombo costuma ser grande. Enfim, se você pega no longo prazo, você não tem um desempenho melhor para esses fundos, tá? Então, o que seria uma opção se você, não quero saber de escolher as minhas próprias ações, tenho medo, tenho dúvida, não sei, não quero estudar, quero viver a minha vida, quero trabalhar e investir e me expor ao mercado financeiro. Uma opção legal para isso são os ETFs, né? Os ETFs são pacotões de empresas, pacotões que tem um pacote que tem várias empresas ali, e tem esses pacotes que replicam aí o índice Bovespa, que pega as principais empresas da Bolsa Brasileira, por exemplo. Beleza? Então, seria uma forma até mais barata e rentável no longo prazo aí, né? Para você ter
essa rentabilidade maior e melhor, tá? Pessoal, um quarto motivo para você é que você investir no fundo de ações, você está investindo na cabeça de uma pessoa que você nem conhece muitas das vezes. Então, eu não gosto desse tipo de filosofia de investimento que você delega a um terceiro fazer a gestão dos seus recursos. Então, terceirizar uma coisa, essa gestão, ela é muito complicada. Você está terceirizando a gestão do seu próprio dinheiro. Eu acho isso muito grave, tá? A não ser que fosse um fundo passivo, como o ETF e tudo mais, ou um fundo que pega seu dinheiro e investe em ouro e pronto. Agora, as decisões de compra, de venda de um ativo ou outro, você está terceirizando para uma outra pessoa. Tá? Isso não me deixa confortável. E Décio Bazin, né, escritor aí do livro Faça Fortuna com Ações, tem uma frase muito forte, até muito mais forte do que eu falei aqui, tá? Que terceirizar os seus investimentos, fala assim, que quem terceiriza os seus próprios investimentos não merece o dinheiro que conquistou. É muito forte essa frase. Então, olha só a gravidade, né, disso para o investidor. Pessoal, o quinto ponto, então, que eu quero te contar é uma história do Warren Buffett com gestores de fundos aí que ele fez uma aposta, tá? Ele falou o seguinte em determinado tempo aí, mais de 10 anos atrás, ele lançou um desafio. Se tiver algum gestor de fundos de ações aí, fundos de hedge, que conseguir nos próximos 10 anos bater o S&P 500, ou seja, ter uma rentabilidade maior do que o principal índice lá das ações americanas, ele apostou uma quantia boa de dinheiro que ele iria pagar para esse gestor que aceitasse esse desafio. Sabe o que aconteceu, pessoal? Apenas um gestor aceitou esse desafio e esse gestor, esses 10 anos se completaram há pouco tempo atrás e esse gestor perdeu a aposta. Então, o que prova aí o que a gente falou lá no início do vídeo, beleza? Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a esse tipo de investimento, beleza, pessoal? Se você realmente decidir por fazer isso, que você escolha muito bem, que você estude sobre esse assunto, tá? Pessoal, o sexto motivo, então, é que eu não invisto, né, nos fundos de ações, é que eles não pagam dividendos, tá? Eles não pagam. Se você coloca o dinheiro lá, o que acontece? Você não recebe o dinheiro dos dividendos que as empresas que esse fundo investe, você não recebe para você. E isso eu acho também igualmente muito grave, tá? Então, enfim. O sétimo ponto é que esses fundos, pessoal, na verdade, muitos deles se travestem de fundos de ações, só que no final das contas, muitos deles investem em outros tipos de investimento. Então, eles são fundos multimercados no final das contas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você acha que está investindo em ações 100%, ou você pensa que está investindo ali em empresas específicas de uma forma bastante pesada, só que esse fundo, volta e meia, ele pega esse dinheiro e investe, por exemplo, na renda fixa. E aí ele investe esse dinheiro, por exemplo, em dólar, compra dólar. Ou pior ainda, ele investe mais de 100%, muitas das vezes, da capacidade financeira dele. Então ele faz alavancagem. E isso pode trazer consequências muito sérias para você. Tá? Você não sabe, no final das contas, o que o gestor está fazendo no momento. Você vai ficar sabendo disso depois de 2, 3 meses. Ele é obrigado a dizer. Mas, enquanto isso, como que você consegue colocar a cabeça no travesseiro sabendo que o seu dinheiro, às vezes, você está achando que está lá no 100% em renda variável, 90% ou 80% em renda variável, e o cara está com o seu dinheiro lá no Tesouro Selic, né, ou na renda fixa, ou em fundo em uma parte com câmbio, que você nem sabe como é que está. Então, pessoal, isso é muito grave, tá? Isso é complicado e isso atrapalha a gestão da sua carteira. Então, se você não sabe se esse dinheiro está na renda fixa, vamos supor que esteja,
Você está achando que está 100% em ações, mas esse dinheiro está lá na renda fixa. E você já tem, no total da sua carteira, você já tem essa parcela de investimentos em renda fixa. Você vai ficar muito grande na proporção total em renda fixa. E você nem sabe disso muitas das vezes. Olha só que grave isso, né? Então, é complicado. Pessoal, um oitavo motivo para que eu fique longe dos fundos de investimentos é que o que acontece? Esses fundos, eles vão crescendo, né? Muitas vão ficando famosas, as pessoas vão colocando dinheiro e tudo mais. E ao longo do tempo, eles vão, até assim, no início eles conseguem investir, pegar algumas oportunidades, comprar partes em empresas menores que têm maior capacidade de multiplicar capital e tudo mais. Só que chega um ponto, pessoal, que as pessoas, ele fica tão conhecido que as pessoas vão começando a investir muito dinheiro, ele fica tão grande que ele não consegue comprar ações sem mexer no preço da empresa. Isso quer dizer que ele não consegue comprar mais aquelas empresas menores que ele comprava antigamente. Então, ele fica limitado ali a comprar empresas grandes. Porque se ele comprar empresas pequenas, primeiro que essas empresas pequenas não têm a liquidez suficiente e nem a quantidade de ordens de venda ali para que ele consiga comprar isso. Se ele fizesse isso, ele alteraria muito no preço da cotação ali da ação e ela subiria muito ou cairia muito, entraria em leilão, enfim. Resumindo, o gestor não consegue comprar essas ações mais e aí ele tem que comprar o que, pessoal? Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Ambev, enfim, o índice Bovespa. Então ele vai ficar, antes ele poderia até ter um desempenho acima da média, um desempenho bom, mas ao longo do tempo o que vai acontecer? Ele vai ficar na média. Então esse motivo também é muito forte e me faz ficar longe aí desse tipo de investimento. Pessoal, o nono motivo é que, pessoal, olha só, se você já vai ter todo um trabalho de estudar para ver qual que é o melhor fundo de ações, pesquisar os gestores, pesquisar o desempenho desse fundo, pesquisar os ativos que ele investe, você já vai ter um trabalho muito grande para estudar isso, né? Por que você não pega todo esse trabalho e direciona para estudar uma empresa que é muito melhor, você vai tomar decisões próprias. Então, no final das contas, você escolher um bom fundo de investimento, um bom fundo de ações, você escolher um bom gestor de fundos de ações, vai dar um trabalho igual, ou um pouco, às vezes menor, mas assim, vai dar um trabalho parecido do que você escolher as suas próprias ações. Então, para mim, não entra na minha cabeça isso, entendeu? Acaba sendo um pouco até incoerente, tá? Pessoal, o décimo motivo, então, que eu fico fora dos investimentos em fundos de ações é que eles não se provam no tempo. Ou seja, na média aí de todos os fundos de ações do Brasil, do mundo, eles não se provam no tempo, eles não têm a rentabilidade melhor do que o Ibovespa ou do que os próprios índices. E pior, tá? Pior. Vou até dar um exemplo aqui de um fundo que vocês vão saber qual que é aqui. Na crise de 2020, no auge da crise de 2020, o índice Bovespa chegou a cair quase 50%. Tá? Teve uma queda do topo até a base de quase 50%. Teve um fundo conhecidíssimo na boca da galera aí, que o gestor é muito ativo nas redes sociais, que teve uma queda de mais de 70%, pessoal. E isso é muita coisa, porque quanto maior o tombo, maior a dificuldade de ter uma rentabilidade para poder superar esse tombo. Então imagina só você colocar o seu dinheiro na confiança de um fundo, na confiança da cabeça de um cara, e ele vai lá e perde mais ainda do que o índice. Ele perde muito mais, inclusive com operações alavancadas, apostando em queda de dólar, enfim, você não sabe o que o cara está fazendo. Então, pessoal, espero que eu tenha esclarecido alguns pontos aqui para você. Te desafio também a buscar o outro ponto, o lado positivo de investir em fundos de ações,
tá? Mas esse lado aí, ele tá muito disseminado, por isso que eu quis fazer esse vídeo, para poder explicar um outro lado, para que você possa investir cada vez melhor, cuidar bem do seu dinheiro, cuidar do patrimônio que você, durante tantos anos aí, trabalha e tem suado para conseguir. Então, que você possa investir melhor, baseado em informações fidedignas e com isenção de interesses escusos aí. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado. Eu tenho um grupo no Telegram, tá? Se você quiser fazer parte, tá aqui. Me siga aí no Instagram também. Tamo junto e conte comigo. Obrigado.